A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: o serviço cristão à luz da vinda do Senhor. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Conselhos do nosso irmão Pedro aos presbíteros. O serviço cristão à luz da vinda do Senhor. Presbítero é o mesmo que pastor. O dever do presbítero é apacentar o rebanho de Deus. Então Pedro ele dá aqui essa palavra dizendo aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Pedro era presbítero. Então ele é testemunha das aflições de Cristo. Nós devemos então de ser testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Então o Senhor, ele vai nos revelar esta glória. Nós somos participantes desta glória. No mundo nós teremos aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, se nós realmente somos cristãos, nós temos que se identificar com Jesus Cristo. Então nós somos participantes. Nós somos testemunha das aflições de Jesus Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Então Pedro, o apóstolo Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus. É dever do presbítero, do pastor, cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, ir atrás, buscar, aconselhar, ajudar as ovelhas fracas, fortalecer as ovelhas. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então é dever do pastor da igreja cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Há muitos lobos devoradores que estão destruindo o rebanho nesses últimos dias. Principalmente as ovelhas que estão desgarradas. O pastor precisa de orientar as suas ovelhas. Muitas ovelhas estão comendo comida estragada, comendo heresia na internet. Então o pastor tem que ver, observar o que esta ovelha está comendo. A comida estragada, ela prejudica a saúde, ela prejudica mal. Faz mal para a pessoa. Então tem muitos crentes que estão comendo heresia e estão morrendo espiritualmente. O pastor precisa de apacentar o rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Não é por força nem por violência.
Não existe essa história de ficar aí pregando que quem não dá dízimo vai para o inferno, aí o povo dá dízimo de medo de ir para o inferno. Não é por força. Não é por força, nem por violência. A obra é do Espírito Santo de Deus, diz Malaquias. Não é por força e nem por violência. Não por força, mas voluntariamente. O pastor, ele precisa de apacentar o rebanho voluntariamente, de uma maneira voluntária. Ele precisa de apacentar o rebanho por amor ao rebanho, nem por torpe ganância. Há muitos pastores gananciosos aí que estão pastoreando a si mesmos, pastoreando os seus bolsos, com torpe ganância, mas eles não estão nem aí para as almas que estão perecendo. Mas de ânimo pronto, Pedro está dizendo assim, ó, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então a pessoa tem que ter ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Versículo 3 diz assim, ó, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então tem pastor que ele acha que ele é o dono do rebanho. Não, ele não é o dono do rebanho, o rebanho é de Deus. O rebanho pertence ao Senhor e ele tem apenas que cuidar desse rebanho. Então ele não tem que ter domínio sobre esse rebanho. Não, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O rebanho, ele não é do pastor. O rebanho não é da igreja tal. Não é da igreja fulano de tal. Não é da igreja Bertano e Sicano. O rebanho pertence ao Senhor. Mas o pastor, ele tem que servir de exemplo para o rebanho. É o que Pedro está dizendo aqui, ó. Mas servindo de exemplo para o rebanho. O rebanho, ele espelha no pastor. Se o pastor ele dá mau exemplo, então ele prejudica todo o seu rebanho. As pessoas se espelham no pastor. O pastor, ele é o líder, ele tem que dar um bom exemplo diante da sociedade, diante das pessoas. Ele tem que dar um bom exemplo, porque ele é o líder. Muita gente estão caindo exatamente porque está olhando para esses homens que estão com as suas vidas tortas. Mas o obreiro, o pastor, ele tem que ser um bom exemplo para o seu rebanho. Se você é um pastor, você dá cheque sem fundo, você compra fiado e não paga, você dá mau testemunho, você está dando mau exemplo para o seu rebanho. Se você é um pastor agiota, que empresta dinheiro com agiotagem, isso é mau exemplo. O pastor tem que ser um bom exemplo para o rebanho. Versículo 4, Pedro diz assim, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O sumo pastor Jesus Cristo, quando aparecer, ele vai aparecer nas nuvens, isso é fato. Ele virá nas nuvens para arrebatar o seu rebanho desta terra. Então, quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória. É uma coroa incorruptível. Versículo 5. Pedro agora ele passa a dar conselho aos jovens. Semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciões. O jovem que quiser ser bem-sucedido, ele precisa de ouvir os anciões da igreja. Ele precisa de ouvir as pessoas mais velhas. O jovem precisa de ouvir o vovô, a vovó, a mamãe e o papai. Quem não ouve o vovô, quem não ouve a vovó, não ouve o papai e a mamãe, cai do cavalo, se dá mal. É por isso que nós vemos esses jovens hoje tudo perdido, porque não querem saber de escutar os anciões. Eles não querem saber de ouvir os conselhos dos mais velhos. E aí eles batem com a cara no muro. Então é o que Pedro está dizendo. Semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de humildade. Aqui tem um conselho de Pedro para nós. Nós temos que revestir de humildade. Por quê? Porque Deus, ele odeia a soberba. A Bíblia diz em Provérbios de Salomão que a soberba, ela procede à ruína. Deus odeia a soberba. Crente soberbo não vai chegar a lugar nenhum. Satanás foi expulso do céu por causa da sua arrogância e por causa da sua soberba.
Então Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. É o que está dizendo o texto. Quer ser abençoado, meu irmão? Seja humilde. Deus, ele dá graça aos humildes. Versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Então nós temos que humilhar. Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Se queremos entrar no céu, nós temos que ser humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A Bíblia diz que os exaltados serão abatidos, serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Então é melhor nós humilharmos aqui agora e sermos exaltados lá, quando nós chegarmos na glória, do que nós exaltar aqui agora e ser humilhados lá. Então nós temos que pensar assim. Quantos crentes que são exaltados, que são soberbos, que são arrogantes, e vão ser humilhados, vão ser desmascarados naquele grande dia. Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de Deus que está no céu. E o próprio Jesus disse que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, nós expulsamos demônios, falamos em línguas estranhas. E ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos todos vós, apartai de mim todos vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? É você pecar sabendo. É o chamado pecado voluntário. Você sabe que não pode cometer, mas você comete. Isso é iniquidade. Então nós temos que humilhar. Se nós queremos ser abençoados, meus irmãos, nós temos que humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7 é para você que está passando por dificuldade. Lance sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não se preocupe, lance sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que você precisa, lance sobre Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que nós precisamos. Versículo 8, sede sóbrios, ou seja, sede lúcido. Sede lúcido nesses últimos dias. E vigiai. A Bíblia está dizendo vigiar. Nós temos que vigiar. Tem muitos crentes que ora, mas não vigia. A Bíblia não manda orar e vigiar. Ela diz vigiai e orai. Primeiro nós temos que vigiar. Vigiai, porque o inimigo, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Tá vendo? Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vigie, meu irmão. Vigie. Vigie, porque o inimigo, ele anda em derredor. Se ele anda em derredor, a Bíblia também diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. No verso de número 9, para nós terminar, diz assim: ao qual resistir firmes na fé. Então nós temos que resistir firmes na fé. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo. Nossa luta é contra as potestades que habitam nas esferas celestiais. Então, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, muitos lugares do mundo, nossos irmãos estão sendo afligidos. Nos países da Ásia, do Oriente Médio. É só você abrir ali o site de Portas Abertas e você vai ver o sofrimento desses irmãos. Então vamos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos permanecer firme até o dia em que ele nos chamar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, a todos os nossos ouvintes nesta manhã, meu Pai. Pai, dai-nos a vitória, nos ajude a vencer esses dias difíceis, a vencer esses dias maus, ó Pai. Ó Deus, visite a cada um dos nossos irmãos que irão ouvir esta mensagem, meu Pai. Fortaleça a fé de cada um. Nos prepare, meu Pai, porque nós sabemos que está chegando o momento, meu Pai. Tua igreja anela pela tua vinda. Abençoa o teu povo. Dai-nos a graça, dai-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém.